Alô, amigos, um abraço a todos. Quem conhece os corredores do Congresso Nacional sabe que são os chamados cardeais que ditam as regras naquela casa. Eles que sabem as coisas por lá. E se os cardeais entenderem que Hugo Mota deve ser presidente da Câmara dos Deputados, o martelo está batido. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. O nosso convidado da semana é o jornalista e radialista sertanejo Heron Cid. Heron é um daqueles que saíram do interior para a capital do estado buscando conquistar o seu espaço e também em busca de conhecimentos. Ele batalhou, lutou, estudou e conseguiu o seu espaço nessa missão de passar informações e de analisar cenários. E nós convidamos Heron para um bate-papo hoje aqui no programa. Heron, seja bem-vindo. Muito feliz de estar aqui, Paulo, ao seu lado, comovido e emocionado pela sua apresentação. Dizer que estou muito honrado de estar aqui nessa Rede ITA, que é fruto da luta de um herói sertanejo, assim como eu, Dr. Dalton Gadelha. Mais feliz ainda por estar sendo entrevistado e conversar, na verdade, com um colega por quem eu tenho muito respeito, pela história e por tudo que representa para a comunicação de Campina Grande e da Paraíba. Muito obrigado. Você gosta mais de entrevistar ou de ser entrevistado? Rapaz, é melhor entrevistar. É, né? Essa posição aqui a gente fica um pouco mais desconfortável. Essa sua é a melhor de todas. Mas relaxa, fique tranquilo. Faz de conta que a gente está lá no açude de São Gonçalo. Batendo um papo, comendo peixinho, comendo peixinho. É. Agora você me atalha, porque jornalista geralmente gosta de falar muito. Vá me atalhando aí, porque senão eu tomo o programa todinho aqui. Eu sei um pouco da sua história, mas é claro que eu não sei toda, porque a gente se vê muito pouco. Aliás, o nosso último encontro foi aqui também, quando fizemos o Ideia Livre, né? É verdade. Já faz algum tempo. Entrevistando o Dalton Gadelha. Dalton Gadelha, exatamente. A comunicação sempre esteve perto de você lá no sertão? Eu acho que a comunicação, ela está nas minhas veias, no meu gênio e na minha formação. Eu sou filho de radialista e de jornalista. José Maria Madri, que conheceu minha mãe em Souza, trabalhando na rádio Jornal AM de Olha Souza. só. Então, assim, eu nunca tive muita escolha. Eu já nasci com essa... Cresceu ouvindo serviço de som ali por perto, né? Pois é, não convivi com meu pai, que era radialista, poderia ter exercido uma influência direta comigo, mas não convivi, eles separaram, minha mãe e meu pai se separaram muito cedo, mas algo já me chamava para a comunicação. Saber que era filho de radialista despertava curiosidade, mas muito cedo eu comecei a ouvir muito rádio, o rádio de Souza, o rádio de Cajazeiras, e era a minha grande paixão desde muito criança. E as palavras, então sempre fui muito encantado pela comunicação, pelo veículo, a mágica do rádio, mas também pela palavra, o poder da palavra, Sim. o que a palavra pode comunicar. Eu, que sempre fui muito tímido, vivia com essa contradição. A timidez nata e, ao mesmo tempo, uma paixão por se comunicar. Terminei vencendo essa timidez e, com a mão de Deus, segui esse caminho. Pois é. Era uma família pobre, de classe média ou abastada? Essa pergunta é boa. Paulo, eu fui criado por uma mãe solteira numa cidade de 5 mil habitantes, Marisópolis, que ainda nem era cidade, era um distrito de Souza. Criado por uma mãe solteira e por uma avó. Então, era uma mulher apoiando outra. E minha mãe me criou vendendo produtos da Avon, para você ter uma ideia. Então, foi uma infância, assim, com limitações, mas minha mãe e minha avó, Dona Nuíta, a quem eu nunca chamei de avó, sempre tratei como mãe, não deixaram nada faltar. Nas limitações que elas tinham, elas fizeram o melhor que puderam e eu tenho muita felicidade de ver e saber que elas fizeram um grande trabalho. E essa decisão de, chegando à maioridade, descer para João Pessoa, foi mais pensando só em estudar ou pensando em estudar e arranjar um emprego também? Eu sempre soube, quando me entendi por gente, o que queria. Que queria ser jornalista, queria trabalhar no rádio, queria trabalhar na comunicação. E tinha muita sede disso, muita vontade de participar de programas de rádio. Como ouvia os programas de Souza, procurei logo lá me estabelecer. Minha mãe literalmente me pegou pela mão, porque eu era muito tímido, e começou a me apresentar a radialistas de Souza. Esse menino quer trabalhar... E dizia, olha, filho de Zé Maria Madri, que vocês conhecem, ele gosta, mas o que ela dizia não batia com o que os outros viam. Eu, tímido, mal abria a boca. Mas ali alguém acreditou que eu poderia dar certo e tal. Comecei, não por coincidência, mas por
provisão do destino, providência do destino, meu primeiro programa, a primeira vez que eu falei em rádio foi num programa da Rádio Jornal, onde 14 anos atrás meu pai havia trabalhado. Então, eu falei literalmente no mesmo microfone que ele falou. E era assim, um reencontro assim, meio quase espiritual. E essas coisas não são previstas, né, Heron? É incrível. Quando você olha para trás, Paulo, você vai vendo que a sua história está sendo escrita. Você acredita em coincidências ou em destino traçado? Eu acredito que Deus tem um controle de todas as coisas. Bota você naquele caminho. Deus vai guiando. Eu não posso achar que foi meu mérito apenas, que estava programado para que eu... Não, eu entendo, quando eu olho para a minha história, eu vejo milagres. Todo tempo eu vejo milagres. E eu que vendia jornal, meu amigo. E virou jornalista. Olha só. Quem imaginava que isso acontecesse um dia, né? Mas isso é o bom da vida, Paulo. A gente olhar para trás e ver e ter a humildade de reconhecer, primeiro, que a gente não faz nada só, que a gente é produto de muitas mãos, de muitas portas abertas, mas principalmente da intervenção de Deus. Então, quando eu comecei no rádio lá em Sousa, querendo muito fazer rádio, apaixonado pelo veículo rádio, eu percebi rapidamente que eu precisava me especializar, que eu precisava estudar mais. E eu comecei a me prejudicar na escola, ainda fazendo o segundo grau, porque, começando na Rádio Progresso de Sousa lá, que eu fiz um programa durante um tempo, atrapalhava meus estudos. Tinha que cumprir horário ali. Eu ia ficar reprovado. Então, a professora me chamou um dia, a professora de redação, que eu lembro até hoje, Valmisa, disse, você tem que escolher, o que é que você quer? Você vai ser reprovado. E eu, naquele instante, mesmo imaturo, precocemente, entendi que eu precisava dos estudos para depois me aperfeiçoar. Então, eu tinha essa rota de que queria fazer curso de comunicação para depois seguir nessa profissão. E em João Pessoa foi difícil? Tinha parentes? Ficou na casa do estudante? Ralou muito? Como é que foi isso? Eu fui para João Pessoa, passei no curso de jornalismo da Universidade Federal da Paraíba e passei também na UEPB aqui. E fiquei na dúvida, porque em João Pessoa o curso era rádio e televisão. Na UEPB era jornalismo. Jornalismo, habilitação jornalismo. Habilitação jornalismo. E eu fiquei para onde eu vou e tal. Eu disse, não, vou tentar João Pessoa. Mas não tinha uma prima lá, mas não tinha ninguém para viver, para se acomodar e tal. E o primeiro destino foi um pensionato. Eu queria muito ficar na residência universitária, mas não tinha vaga. Era ali em Jaguaribe, né? Em Castelo Branco. Castelo Branco. Nas imediações da UFPB. Fiquei num pensionato de Dona Cida. E Dona Marisete, minha mãe, muito cuidadosa, literalmente me levou pela mão. Só sossegou quando eu estava devidamente instalado. Eu tinha uma prima que tinha uma vida melhor e tal, e tinha um quartinho de empregada na casa da prima, assim. E eu, doido que alguém me oferecesse aquele quartinho, porque eu achava maravilhoso, quarto projetado, televisão e tal. Mas, não, eles me ajudaram de outra forma, mandando a marmita, o dinheiro da marmita toda semana do pensionato. Era uma prima que mandava, mas era tudo muito regrado, Paulo. Minha mãe me mandava uma determinada quantidade de dinheiro para eu me virar o mês inteiro. E eu desenvolvi, naquela época, uma técnica que era, no caderno, eu fazia as anotações de tudo que gastava, né, centavo por centavo, porque tinha que bater naquela meta, sei lá, R$100 por mês. E quando eu consumia algo a mais da meta diária, eu tinha que sacrificar no outro dia. Então, assim, foi uma luta muito grande. Passei muito tempo me alimentando no restaurante universitário da UFPB, mas assim, nada a reclamar, só agradecer, porque tudo isso vai forjando o caráter da gente e fazendo com que a gente entenda o processo da caminhada. E valorize cada centavo que ganha na vida, né? Valorize e sempre que eu tenho a oportunidade de falar, como estou falando aqui com você sobre isso, eu sempre me emociono muito, mas de gratidão. A gratidão do que Deus fez, das pessoas que Ele usou, e olho para trás só com motivos para agradecer, nada a lamentar. E como foram os primeiros passos assim em redações ou estúdios de emissoras na capital? Eu, como era muito apaixonado por rádio, eu não tinha muito apetite, por exemplo, para o jornal impresso. Eu queria ser apresentador, eu queria, principalmente no rádio, na televisão e tal. Mas o curso de jornalismo da UFPB me abriu outras possibilidades, me fez entender a necessidade do aperfeiçoamento do texto, né, do texto impresso e tal. Aqui nós temos um professor, Rômulo Azevedo. Sim. Foi, inclusive, diretor de jornalismo nosso aqui no começo da Rede ITA, quando ainda era TV Itararé, e foi meu professor no curso de comunicação e também coordenador do curso aqui na UEPB. E Rômulo costuma dizer o seguinte, jornalista tem que ter texto. Tem que saber escrever. Tem que saber escrever. Porque a partir de escrever você fala, você né, se desenvolve. Né? Agora, desenrola. Se não tiver texto, está morto como jornalista. Pois eu aprendi na UFPB
essa lição do professor Rômulo Azevedo e passei a gostar mais e mais ainda de escrever e tal. Mas eu não queria ir para a redação dos veículos de comunicação como estagiário. Eu desenvolvi na minha cabeça uma tese meio radical que eu dizia assim, eu só chego na rádio, na televisão, nos veículos habilitado. Habilitado, prontinho. E aí os estágios que eu fiz foram em instituições. Por exemplo, eu tive a sorte de... Sorte não. Aí você pergunta sobre destino. Paulo, quando eu havia acabado de chegar no curso de jornalismo da Universidade Federal da Paraíba, lá no setor de apoio ao estudante, eu fui fazer uma ficha. Sim. Uma ficha para tentar o restaurante universitário. E lá naquele setor tinha um souzense, conterrâneo, que me reconheceu e tal, perguntou o que é que eu fazia, eu disse que gostava de rádio, enfim. E passou. 10, 15 dias depois, essa pessoa entrou em contato comigo para dizer que ia ter um congresso brasileiro de extensão universitária na UFPB e estavam precisando de um locutor, de um mestre de cerimônia. E lembraram de mim e eu disse que iria. E lá, quando cheguei, não tinha nenhum tipo de cachê, de remuneração nenhuma. O pior da história é que para fazer esse evento, eu não tinha camisa apropriada, eu não tinha gravata, eu não tinha sapato, eu não tinha muito menos terno, né? E aí houve uma mobilização lá das pessoas de lá para me paramentar, para me vestir, literalmente. E eu fiz esse evento durante 3 dias com autoridades do país inteiro e tal. E gostaram. A turma gostou. Gostaram e já me carimbaram como estagiário da universidade, do cerimonial da universidade. Que bacana. Ou seja, em 3 meses que eu havia acabado de chegar na Universidade Federal da Paraíba, eu já era o mestre de cerimônia da Universidade Federal da Paraíba. Então, assim, eu não posso dizer que isso é um mérito só meu, né? Eu já vi que nós somos privilegiados, eu e você, porque origem humilde nós temos, os dois, não é verdade? Mãe criando filho sozinha também foi o meu caso. Também. Meu caso. E eu cheguei no Exército Brasileiro, com uma turma de 110 jovens, tinha assim uns 15 ou 20 universitários, e eu fui primeiro colocado em tudo que teve nesse ano no quartel. Então, estava escrito, não estava... Alguém traçou isso para mim. Estava escrito. Essas coisas assim, a gente tem que parar um pouquinho e dizer, rapaz, o lá de cima gosta da gente. Tá me olhando, tá me vendo, tá me ajudando. Aí depois desse estágio, eu queria... a porta em frente do cerimonial era da assessoria de comunicação da UFPB. E quem era o chefe da assessoria de comunicação da UFPB? Rubens Nóbrega. Rubens Nóbrega, que eu, menino, em Marisópolis, lia o jornal Correio da Paraíba, quando chegava de 3 da tarde, a coluna de Rubens. Então eu olhava para aquela sala e disse, rapaz, eu tenho que ir para ali. Até que um dia alguém disse, você quer ir para a comunicação? E eu fui. E fui muito acolhido por Rubens Nóbrega, né, como estagiário lá. Depois fiz a minha monografia de defesa do curso de jornalismo, foi pesquisando e analisando a coluna de Rubens Nóbrega. Olha só. E Rubens Nóbrega foi para a defesa dessa monografia e no outro dia escreveu no jornal Correio da Paraíba uma espécie de uma profecia. Ele disse que a coluna dele foi objeto de uma pesquisa de um estudante da UFPB e me projetou como alguém, como um jornalista que iria, um colega dele, que iria brilhar muito na imprensa da Paraíba. Eu guardo até hoje esse texto dele para dizer isso a você, que as oportunidades foram surgindo assim. E você foi agarrando todas elas. Eu fui agarrando. Sinal do Luna avisa que temos que encerrar o primeiro bloco. Já? Já, mas eu quero saber de você, assim, estrelas da imprensa paraibana, você já citou aí algumas, com as quais você conviveu em João Pessoa, rapidamente. Diga alguns nomes aí. Gonzaga Rodrigues. Não, já é outra geração. Eu convivi muito com Rubens Nóbrega como estagiário da UFPB e desde Souza convivia muito com Rui Dantas. Que depois migrou também para João Pessoa e que foi ao lado de Josué Pereira e Gutenberg Cardoso os que me deram a primeira oportunidade no rádio, na Rádio Correio FM como repórter. E daí para frente as portas se abriram. Heron Cid César Soares de Madrid é o nosso convidado de hoje. A gente faz uma pequena pausa e volta já já. Você já percebeu a velocidade que o mundo está mudando? Neste exato momento, existe alguém pensando em seu melhor. E é isso que a Power Club faz. Uma equipe preparada que pensa o melhor para a sua saúde, bem-estar e condicionamento físico. Encontre a modalidade que mais se encaixa com seu perfil e entre em um mundo mágico. Matrículas abertas 83999313998.
Quando Romero saiu da condição de prefeito, a cidade aprovou o governo de Romero com mais de 70% de aprovação. Então eu não iria concorrer por concorrer, porque eu saberia que não haveria espaço, obviamente, pelo desejo da cidade de que Romero voltasse a governar. Na saída de Romero, e no chamamento do presidente Bolsonaro, surgiu a construção do apoio do PL, a nossa candidatura, para que a gente possa representar exatamente o sentimento dessas pessoas, que querem que Campina mude, querem que Campina se desenvolva ou volte a se desenvolver. Está disputando a eleição para ganhar a eleição. Na Otto Mais, você encontra as melhores soluções para a perda auditiva. Fonoaudiólogos especializados e capacitados. Teste gratuitamente os melhores aparelhos auditivos, que vão restaurar sua comunicação e conectar você ao seu celular. Consulte seu médico e agende seu atendimento pela central ou WhatsApp. Otto Mais. Quem ouve bem, vive melhor. Aqui tem 400 ruas que ficaram novinhas em folha com obras de pavimentação. E aqui tem determinação e competência para fazer mais e melhor. Quem morava em rua que só tinha lama e poeira sabe que a gente já pavimentou cerca de 400 ruas. E para chegar em 100% de ruas calçadas, faltam um pouco menos de 300. A gente vai fazer. A gente vai levar ainda mais dignidade para a porta da sua casa. Juntos para Campina avançar. É Bruno Prefeito. Bem-vindo ao Nildo Haute Coiffure. Há mais de 40 anos, tratamos sua beleza com respeito. Espaço de conforto e satisfação, oferecendo a melhor experiência em beleza para você. Nildo Haute Coiffure, em Campina Grande, no São José, Partage Shopping e Heron Marinho, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. O nosso maior bem é a saúde. Eu lhe pergunto, você está satisfeito com o posto médico do seu bairro? Sempre tem médico para te atender quando você precisa? Tudo isso tem um culpado sim, que é a prefeitura. E esse descaso precisa mudar. Eu sei como consertar a saúde em Campina Grande. Mais 2 UPAs, uma na Zona Leste e outra na Zona Oeste. Terminar o Hospital da Criança. As pessoas precisam de um prefeito que cuide de você, para que uma mãe não fique sem atendimento para o seu filho que está doente. O centenário de Hilton Mota foi celebrado na FIEP sob o olhar atento do público que prestigiou o marco no lançamento do livro Hilton Mota, A Voz de Campina Grande. A trajetória do fundador da primeira rádio FM da Paraíba despertou emoções embaladas pela voz de um verdadeiro apaixonado pela comunicação. A rádio é do povo. Hilton Mota, A Voz de Campina Grande, 100 anos. Estamos de volta com o Ponto a Ponto. As novas pesquisas que estão sendo divulgadas nesse final de semana e que virão nos próximos dias dão assim uma espécie de balizamento para que nós saibamos se o guia eleitoral no rádio e na televisão estão alterando alguma coisa ou não. Há quem diga que hoje importante para o eleitor são as redes sociais, mas muita gente advoga a tese de que o rádio e a televisão continuam sendo importantíssimos para a escolha do eleitor. Você tem essa concepção também ou não, Heron? Eu acho que tudo soma, é um complemento, né? De fato, a rede social hoje é um veículo muito próximo das pessoas, está na palma da mão. Mas os veículos tradicionais também já estão na palma da mão. Dá para ouvir o rádio no celular, dá para ver a televisão também no celular. Eu acho que tudo tem o seu espaço, o seu papel. O rádio e a televisão, eles ainda têm, esses veículos tradicionais, eles ainda têm uma espécie assim de referendo, é um carimbo, é uma etiqueta. Então é diferente quando alguém dá uma entrevista, sei lá, em qualquer lugar, ou faz uma postagem, mas está aqui, por exemplo, para um político, digamos assim, né, ou para alguém do meio empresarial, ou para um produto, está num veículo tradicional, chancela, carimba e reveste mais de credibilidade. É uma assinatura. Então eu acho que tudo soma, tudo completa e tudo tem importância num processo eleitoral. É verdade. A gente lhe acompanhou muito tempo aqui em Campina com os chamados meninos do sertão, que você citou aqui, no sistema Correio. Mas chegou um dia que você disse, vou sair. Como é que foi essa decisão? Depois dos Meninos do Sertão, depois de repórter, eu passei a integrar o trio de apresentadores do Correio Debate, da Rádio Correio. Na hora do almoço. Na hora do almoço, ao lado de Fabiano Gomes e de Wellington Farias. Isso. Que, na minha opinião, foi um momento muito importante daquele formato, daquele programa, né?
Acho que a gente conseguiu, quando veio logo o Ibope depois, o Ibope não fazia aferições, e a gente ficou em primeiro lugar naquele horário durante 9 aferições de Ibope seguidas. Só que depois desse processo, eu já também na televisão e no jornal Correio da Paraíba, paralelamente, em 2010, eu fundei o portal Mais PB, um portal de notícias da internet. Então, eu decidi empreender também. E chegou um momento que era quase incompatível a minha presença em muitos veículos do Correio da Paraíba e também cuidando do meu. O meu veículo passou a ser um bico, era um bico, e o Correio era o principal. Né? Era um secundário. E tudo bem, não tem problema nenhum nisso durante um tempo, mas chegou um momento que eu entendi que precisava investir mais nele, inclusive de presença, de espaço e tal. Até para crescer, né? Para crescer. E aí cheguei muito amistosamente para o Correio da Paraíba, contei a situação, houve um acordo, um entendimento, eu me desliguei do Correio da Paraíba e passei dali em diante, Paulo, a fazer produtos e programas, né? Mais focados na minha imagem. Então, fui para o Sistema Arapuã de Comunicação, tive um convite do empresário João Gregório, que tudo tinha meu nome. Então, era programa de rádio, final da tarde, 60 minutos com Aaron Cid. Televisão, frente a frente com Aaron Cid. E foi uma fase muito importante. Para fixar, né? Para consolidação do dessa nome. A grife, é verdade. E durante 4 anos, fiquei lá do Correio da Paraíba, aliás, no Sistema Arapuã, e decidi mais uma vez sair. Eu, nesse período, só para completar, Paulo, eu fui percebendo que Deus estava forjando em mim uma dependência dele. Era como se Deus estivesse dizendo assim, olha, o que eu tenho para você não é o Correio, não é Arapuã, sou eu. Então eu vou lhe sustentar onde você estiver. Crie coragem, onde você né? for. E eu fui renunciando. Renunciar àquele momento que eu estava vivendo no Correio foi muito difícil. Claro. Depois renunciar na televisão Arapuã, fazendo um programa semanal de entrevistas como esse que você faz aqui, um programa de rádio em rede estadual, também foi difícil. Mas tudo isso para fazer o que eu estou fazendo hoje, um programa de rádio que é gerado de um portal de notícias da nossa empresa, do nosso estúdio, para um conjunto de 25 emissoras de rádio em toda a Paraíba. A vida pede renúncias. Claro. Quem não sabe perder não está pronto para ganhar. No meio disso tudo, teve uma candidatura sua há 2 anos a deputado federal. 2022. Que ideia foi aquela de você enfrentar aquela situação que um dia também eu soltei e enfrentei? Você passou por isso também, né? Eu fui candidato a vereador uma vez aqui, que Deus do céu me perdoe, mas eu entro nessa. Dei uma de Padre Beni agora. Eu já não digo isso. Eu não me programei. Agora sim. A gente que lida com o jornalismo político, você também, a gente está enfronhado todo o tempo nisso, fazendo a discussão, fazendo a entrevista, confrontando, né, fazendo o contraponto. E eu, em particular, Paulo, cresci dentro da política, porque eu, aos 10, 11 anos de idade, eu vi o distrito de Marisópolis, minha terra, se emancipando. Então, eu vi o processo de um plebiscito eleitoral. Minha mãe foi vereadora em Marisópolis 2 vezes, presidente da Câmara, e eu via minha mãe fazendo política mesmo antes de ter mandato. A casa cheia de pessoas. Então, o movimento da política, a arte da política, que não é o que se transformou, a política é algo importante, uma ferramenta extremamente fundamental para a cidadania, ela sempre me encantou. Tanto que eu nunca exerci no jornalismo outra função a não ser o jornalismo político. Nunca foi opção, eu nunca escolhi. Eu vou ser jornalista político. Nunca teve na minha cabeça, não, eu vou para o esporte. Não, sempre foi isso. Então a política sempre esteve em mim, entranhada em mim. Agora, na análise, no questionamento, na cobertura política. E em 2022 passou a surgir, a partir de janeiro ali, a virada de dezembro para janeiro, convites e sondagens que eu não entendia. Eu confesso que eu não entendia, mas Por que eu, Porque eu, e ficava ali me questionando. E com muito medo de participar do processo eleitoral pelas implicações que tem. Você tem que escolher um lado. Então, assim, quem é um jornalista político que sempre trabalhou por um caminho de isenção, ou pelo menos de equilíbrio, de imparcialidade, tem um preço a se pagar. E eu me questionava muito sobre esses riscos. Até que eu, analisando, refletindo, depois de vários convites, decidi participar do processo democrático do meu país, oferecer uma alternativa numa política, Paulo, que está extremamente distorcida e empobrecida. E a minha inquietação era, ora, se os que podem contribuir de alguma forma sempre acharem que devem ficar de fora, o que vai mudar? Assim o tempo todo, vai continuar então, porque eu, como cidadão, o meu CPF, meu título de eleitor, também não pode estar à disposição, não de um mandato, mas de um debate. Então, eu acho que fiz minha missão, preguei no deserto, meio como João Batista, deixei minha mensagem, não agredi ninguém, debati propostas, ideias, dei minha contribuição. Continua a sua vida. E terminou o processo eleitoral, voltei para o que eu faço, que é onde eu faço minha feira, que é o jornalismo,
Mas também, diferente de você, eu não digo nunca mais. Uma coisa eu temia na política. Ou ganhava o mandato, ou morria como jornalista. Terminou o processo eleitoral, como aquele cara que vira um carro, eu peguei Bateu aqui, a poeira. eu disse, rapaz, eu estou vivo, então estou vivo. Vou seguir. De política ou de eleição, eu não morro mais. Não sei se vou novamente, também não sei se vou. Se tiver de ir, irei. Se não tiver, também isso em nenhum momento me traz qualquer inquietação. Como tudo na vida nos traz experiência, eu tive essa experiência e colhi frutos dela para a minha atividade como jornalista, porque eu conheci a política por dentro, nas entranhas, nas reuniões, nas convenções, nas tratativas de bastidores, que muitas vezes a gente só sabe se estiver lá. Não é assim? Se viu, pelo menos para mim. Até para não querer mais, talvez. Exatamente. Pois é. Heron, e essa história de você entrevistar o presidente Lula? Porque aqui a gente conversaria o dia todo, mas infelizmente o reloginho ali não para. Você tentou mesmo? Quem foi que tentou? Teve dificuldade? Como é que bateram o martelo? Foi Aguinaldo Ribeiro? Porque aqui em Campina foi Aguinaldo, a rádio é de Aguinaldo e tal. Não, como é que foi isso tudo? Não. Tudo é especulação. E vou dizer a você aqui com franqueza da alma. É porque a gente vive num meio de muita concorrência. E às vezes de muita inveja também, você sabe, né? E às vezes as coisas são distorcidas, porque é mais fácil você diminuir o mérito do outro do que comemorar a vitória do outro ou algum êxito. Eu não tenho problema nenhum em celebrar as conquistas dos meus colegas do jornalismo. Mesma coisa eu digo a você. Dá espaço para todo mundo, o sol nasce para todos. Né? Se ontem fui eu, amanhã será outro. Outras oportunidades, alguém já entrevistou também, e eu me sinto representado por qualquer colega que entreviste o presidente ou um presidente do Senado. Isso não me diminui nada. Eu me sinto bem vendo as pessoas bem. Sabia disso? Eu fico triste quando vejo um colega mal, em situação ruim, difícil. Mas quando eu vejo todo mundo feliz, é uma maravilha. Esse processo foi o seguinte. E foi de repente surpresa para nós também. Mas eu quero classificar e classifico como colheita. A vida é semeadura. O que a gente planta, em algum momento a gente colhe. E Deus sabe o que a gente planta. Mas vem a visita do presidente Lula à Paraíba, a agenda do presidente Lula. Eu trabalho ao lado de um valoroso jornalista, um companheiro correto, íntegro e muito antenado, jovem, chamado Alisson Bezerra, que apresenta comigo o programa Hora H. E o Alisson ficou aqui na expectativa, querendo, em contato com a assessoria da Presidência da República, para saber se o presidente em algum momento ia falar, se ia dar coletiva, se não ia falar. E a informação que ele teve é que o presidente não ia falar, a agenda toda ia ser de compromissos oficiais. Pois bem, mas o Alisson é aquele repórter que ficava em contato todo o tempo, muito antes da visita, para obter informações de recursos do governo federal aqui, enfim. Ele desenvolveu um relacionamento de fonte, né? Um relacionamento profissional. Com a SECOM Federal, né? Procurando informações e tal. Enfim, a informação é que o presidente não ia falar. Um dia anterior, o Alisson Bezerra recebe um contato da Secretaria da Presidência da República, de imprensa, perguntando: o programa de vocês às 6 da noite, ele tem essas emissoras, 25 emissoras e tal, é um horário interessante. Agora, o programa é interessante, a abrangência. Agora, seria possível essa mesma rede entrar em conexão se vocês fizessem essa entrevista 8 horas da manhã? O Alisson não perguntou nem às rádios se elas iam transmitir. E nem a você. Só disse sim. Na hora. Só disse sim. Quando o Alisson disse sim, a Presidência da República pediu para aguardar um espaço que eles iam tentar encaixar, porque o presidente havia decidido falar na Paraíba. Falar do ponto de vista de entrevista. O que ele não está fazendo só na Paraíba. Claro. Nos estados, ele tem escolhido emissoras de rádio para falar. Bom, quando o Alisson disse sim, eles perguntaram quem ia entrevistar do programa. E passaram a fazer uma checagem sobre o Alisson e eu. Claro. Imagino que eles vão olhar se a pessoa tem capacidade, se não tem, o que é que já fez. De informações, eles pediram um currículo. Eles pediram um currículo de cada um. E depois desse currículo, na quinta-feira, o presidente chegou na sexta, na Paraíba, de meio-dia, a confirmação. O presidente vai falar e vai falar no programa de vocês. Só que tem que montar o estúdio, tem que fazer tudo e tal, agora 8 da manhã. Enfim, confirmaram, nós passamos a quinta-feira trabalhando na montagem da técnica de som, de imagens, e não anunciamos, só anunciamos às 6 da noite durante o programa que iríamos fazer essa entrevista. No outro dia fizemos a entrevista, o presidente de fato foi extremamente respeitoso. O contato com o presidente foi só na hora ou só antes? Na hora. Só na hora. Nós estávamos na sala que foi montada no hotel onde ele estava hospedado, na Orla Marítima de João Pessoa, no Bessa. E ele chegou... E ele chegou 2 minutos para começar a entrevista, muito solícito, muito respeitoso,
nos deixou absolutamente à Não vontade. teve apurrinhamento de segurança, de Polícia Não, Federal? muito nada tranquilo. disso. Agora, muito protocolo para entrar lá, né? Tem que ter. E assim, eu fiz questão de dizer, Paulo Alberto, no começo da entrevista, que naquele momento eu estava representando todos os meus colegas da valorosa imprensa da Paraíba. Eu fiz um comentário e que me sentia representar, e que estava representando os colegas e que gostaria de fazer as perguntas que os meus colegas, por uma questão de ocasião, não estariam lá para fazer. E que, se fosse o contrário, se fosse outro colega, eu também me sentiria absolutamente representado. Quando você anunciou que a entrevista estava confirmada, que o meu programa de rádio é na hora do seu. Às 6 da noite. 18. Somos concorrentes. E aí eu disse, ó, fiz o registro e fiz inclusive uma citação a seu respeito, que depois você provavelmente vai escutar, uma vez que fica gravado por aí. Mas deixo claro aqui, interferência política zero. Nem deputado, nem isso, nem aquilo outro. Sabe quem foi que providenciou essa entrevista? Eu vou voltar a dizer, porque disse a todos os meus colegas. Deus usa as coisas pequenas, muitas vezes, para confundir as que se acham grandes. As fracas para confundir as que se acham fortes. E usa as coisas loucas para confundir as que pensam que são sábias. É verdade. Sinal já a cena que nosso tempo está acabando. Mas, rapidamente, como é que você vê o nível do rádio que se faz hoje na Paraíba? Eu tenho minha opinião e tenho externado, mas quero ouvir a sua. Eu acho que o rádio está se desidratando, está perdendo em conteúdo, está perdendo... Eu defendo e gosto, Paulo, de um rádio artístico. Eu gosto do rádio com plástica, com emoção, com sua vibração. Versatilidade, né? E com redação. As redações estão cada vez diminuindo, o conteúdo está diminuindo e quase todos os programas estão ficando iguais. É o apresentador chamando uma polêmica, é ouvinte... E acabou o programa. Então tem pouca informação e tem mais barulho. Eu defendo um rádio com conteúdo, com informação. E com material humano de qualidade também. Isso é essencial no rádio. Com né? arte. Com arte. Porque rádio não é qualquer veículo. Não. Ele tem e não é para qualquer pessoa também. Ele tem um timbre diferente. Infelizmente, nós temos aí os microfones de aluguel que encheram as rádios com algumas figuras. O que é que você tem a dizer agora para quem está em casa e é papai, mamãe, vovô, tio, de um jovem menino ou menina que quer ser jornalista? Eu digo que cada um tem uma vocação, cada um tem uma missão. Todos nós temos um propósito de vida que Deus concede a todos nós. Então, se enxergar naquela criança, naquele menino, naquele adolescente, essa vocação e um desejo genuíno de seguir aquela profissão, apoie. O jornalismo é uma profissão extremamente importante para a sociedade, fundamental para a sociedade. Eu diria que é também o pulmão da democracia. Sem uma imprensa livre, forte, verdades são asfixiadas. Então, eu vejo no jornalismo a arte de contar histórias. Não vejo como uma rebeldia, algo revolucionário, como muitos criam certas mitificações, mas como um ofício extremamente necessário para a sociedade. Eu me realizo muito no jornalismo, até hoje não vi nenhuma inclinação de nenhum filho meu para o jornalismo e respeito a todos, mas se tivesse eu apoiaria com toda a minha convicção, como um dia minha mãe me apoiou, me pegou pela mão e é responsável por eu estar aqui agora, nesse momento, olhando nos seus olhos e falando com todo o público da Rede ITA e da Paraíba. Receba meu agradecimento do mestre Dalton Gadelha e de todos desta casa. Muito obrigado, Paulo. Parabéns pelo trabalho. Um abraço a Dalton, a toda a equipe da Rede ITA, que faz, tenho certeza que acompanha um conteúdo de muita qualidade, de muito respeito à audiência. É disso que o jornalismo precisa e é essa imprensa que a gente deve continuar defendendo que exista e que resista. Muito bem. E a você de casa, o meu melhor agradecimento. Marcamos encontro para o próximo Ponto a Ponto. Felicidades e até lá.